Sim, senhor. Então, o Elon Musk tuitou notícias que mostram riscos de fraude, escrevendo que as máquinas eletrônicas de voto façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, quem viu o documentário 2.000 Mulas, do Dinesh de Souza, por exemplo, tem motivos para ficar desconfiado, e não só isso. Agora, uma desconfiança muito grande, que foi tema da minha coluna hoje na Gazeta do Povo, é que essa semana vai ser votado um projeto de lei de um congressista texano para exigir provas de cidadania para votar. Detalhe, já é lei que você tem que ser cidadão. Só cidadão vota. Isso não é algo controverso, ou não deveria ser. Então, a única coisa que o projeto diz é, já é lei, nós temos que ter mecanismos de enforce the law mais eficazes. Aí os democratas fazem cara de paisagem, não, vocês estão inventando, não há prova de fraude em larga escala. Bom, existem alguns indícios preocupantes, sim, mas independentemente disso, por que os democratas seriam contra uma camada extra de segurança? É uma pergunta retórica. A gente sabe o quão importante é a comunidade de imigrantes para os democratas, assim como a população negra ao longo das últimas décadas. Só que eles vão começar a perder isso, porque o imigrante que está naturalizado, que é cidadão, como eu e vários latinos, hispânicos, estão vendo a radicalização do Partido Democrata, o abandono de certas pautas, até mesmo em relação a valores religiosos, morais, cristãos, que muitos hispânicos carregam. O voto negro é tratado como certo, mas a população negra está vendo que o Partido Democrata é incapaz de entregar resultados e que, quem sabe, né, usa o povo negro como mascote, explora a população negra como se fosse uma nova plantation. Democratas, Nancy Pelosi, Joe Biden, Chuck Schumer, não parecem exatamente o Thomas Sowell, né? Então, as coisas vão mudando com o tempo. E óbvio que fica a desconfiança. Sim, senhor. Então, o Elon Musk tuitou notícias que mostram riscos de fraude, escrevendo que as máquinas eletrônicas de voto por correio são arriscados demais. Nós deveríamos exigir cédulas de papel com votação pessoal in loco, de preferência apresentando prova de cidadania para votar. E, de novo, isso soa algo radical? É claro que, ao trazer esse debate à tona, e algo que não deveria ser controverso, a gente está expondo que o Partido Democrata é malandro. E aqui vale notar, que muito brasileiro talvez não entenda isso, todo o processo eleitoral americano é calcado na bona fide do eleitor. Na boa fé. Como quase tudo nos Estados Unidos. Nós, brasileiros, muito malandros, ainda mais o carioca, adoramos ridicularizar o americano. Quando a gente chega no país, tem que preencher aquele negócio. Você é traficante? Você é terrorista? Você está trazendo alguma bomba? Aí o pessoal ri, né? Porra, não, vou responder sim. É porque o americano leva a sério a ideia de perguntar e você se responsabilizar de falar a verdade ou não. E o perjúrio é crime. Muita gente, o Arnaldo Jabor e companhia, na época ridicularizaram o impeachment do Bill Clinton, porque falavam, porra, são carolas, caretas, a estagiária fez sexo oral nele, big deal. O big deal para muita gente, bom, além disso ser algo meio grave, né?
hoje em dia, nem pergunta pro movimento Me Too se isso é grave ou não. Mas, que é assédio, né? Mas ele mentiu. Perjúrio. Então, é calcado na boa-fé. Eu tenho um conhecido que se tornou cidadão há mais tempo que eu. E quando ele se tornou cidadão e foi registrar para voto, ele levou toda a papelada, inclusive o certificado de cidadania. Na hora que ele foi entregar pro cara, o cara fez assim, não, isso não precisa não. O cara, não, eu tô vendo que você trouxe os documentos, não quero nem ver. Se é cidadão? Sim. Tá tudo certo. E registrou ele. Eu fiz o meu registro essa semana online. Aí você marca um X lá. Você atesta que tudo que você disse aqui é verdadeiro? Sim. Se não for, é um crime federal. Agora, esse tipo de modelo não foi feito para malandros, para cariocas em geral. Eu como carioca da gema posso, né, falar isso. Só os paulistas que não podem. E parabéns, São Paulo, pelo dia de hoje. Vamos falar disso na frente. Mas esse tipo de brecha está sendo explorada por malandros democratas. Aliás, por tempo demais, talvez, esse sistema resistiu. Porque ele estava pedindo quase para que malandros explorassem essas brechas. E agora, os republicanos estão tendo que tentar fechar as brechas. Então vamos obrigar documentação para provar a cidadania. Eu, no meu texto de hoje, recomendei o livro do Victor Davis Hanson, grande professor e historiador militar, The Dying Citizen, em que ele mostra que está se perdendo a grande vantagem de ser um cidadão. Antigamente, no Império Romano, ser um cidadão de Roma era um motivo de orgulho, e não era para menos. Se você não fosse cidadão de Roma, você era provavelmente um bárbaro, um visigodo. Então, isso tinha critérios, tinha filtros para você ser um cidadão romano. Hoje, nos Estados Unidos, quase que você pensa assim, tá, deixei de ser residente permanente, green card holder, para cidadão. A única coisa que muda é que eu posso ser convocado numa guerra. O resto, elas por elas? Então, cadê o senso de responsabilidade? Numa democracia, quem decide o destino daquela sociedade, daquela nação, é o cidadão. Então, qual é o problema de exigir prova de cidadania para votar? Mas para os democratas isso parece que é um big issue, big deal, né? Além disso, o Elon Musk também tweetou exatamente sobre as cédulas em papel. Na Argentina, 27 milhões de cédulas foram contadas em menos de 6 horas. Não tem razão para não fazer nos Estados Unidos. E o Elon Musk concordou. Deveria ser algo obrigatório. Se a Argentina pode fazer, a América também pode. Mas a gente sabe por que eles, os donos do poder, o sistema, o establishment, a esquerda, os progressistas, o Xande e o Barroso, por que eles não querem esse tipo de transparência e accountability? A gente sabe, né? Todo mundo sabe, ninguém é bobo. Bom, vamos falar da França também. Eu já falei bastante na conversa de boteco de ontem, exclusiva para os meus apoiadores. Considere se tornar um apoiador hoje, rodrigoconstantino.locals.com. É baratinho, é um lanche do McDonald's por mês e você viabiliza meu trabalho e recebe esse tipo de conteúdo. Então, como eu já fiz a análise da Europa, da França, eu não vou repetir. Vou dizer apenas que a Gazeta do Povo acertou nesse editorial, né? A França elege o impasse. O acordo entre o macronismo e a turma comunista para impedir a maioria de direita tem uma validade limitada. Os dois grupos estão longe de compartilhar plataformas comuns, mas isso mostra, na prática, que todo tucano globalista, que é a turma do Macron, que não é de centro, é de esquerda, ainda que uma esquerda mais moderada, que fez aula de etiqueta e come com talheres, né? A turma globalista tucana sempre desce do muro do lado esquerdo no colo de um comunista. Esse é o destino dos tucanos, pelo visto. É a sina de todo tucano, no Brasil
não é diferente. Então, Macron fez esse acordo nefasto, eles retiraram candidaturas, como volta distrital, tinha lá 2 candidatos de esquerda, o globalista e o comunista. Em todos os lugares onde eles perderam para a turma da Le Pen, eles tiraram um dos candidatos, e aí o movimento antidireita, com todo o apoio da imprensa, de falar o tempo todo de ameaça fascista, ameaça da extrema-direita, o movimento antidireita fez com que o isentão típico, o alienado, tucano, votasse no comunista. Então, parabéns, Macron e companhia, vocês conseguiram colocar um comunista radical com mais poder. Na França não é assim, ele não é presidencialismo, é um semipresidencialismo, então não há garantia de que eles vão conseguir indicar um primeiro-ministro, não vão. O Macron vai ter freios para os coleguinhas, para os novos parceiros comunistas, mas fica a lição, que é a oposta da que o Ciro Nogueira entendeu, que justamente o problema está nos isentões, no MBL, no PSDB, nos tucanos, no Armínio Fraga, no João Moedo, na Helena Landau, na turminha toda que escreveu cartinha pela democracia, na Globo. São esses franceses, o Raí, Chico Buarque e companhia, que aplaudiram uma aliança nefasta com comunistas e islâmicos radicais. Soa, família. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.